Boa tarde, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia online, né? Espero que logo, logo nós estejamos juntos, estou com saudade de vocês. Peço que vocês vão lá, busca o caderno de vocês, o livro de vocês, se vocês não foram buscar ainda, abram na página 239 e vamos continuar da onde nós paramos semana passada, que teve aula normal. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desemprego, o que é o desemprego, né? E como o desemprego é gerado, né? A gente está falando sobre problemas e situações econômica, social e política dos países desenvolvidos, e o desemprego não é um problema que atinge só país pobre, também é um problema que atinge países ricos, tá? De maneira geral, a gente chama de emprego uma ocupação remunerada de uma pessoa que está dentro da população economicamente ativa, que é o PEA, né? Então, lembra que nós falamos aí naquele vocabulário do comecinho do ano, né? A gente criou um dicionário de geografia e aí eu coloquei para vocês população economicamente ativa, que são as pessoas em idade de trabalhar e com saúde para trabalhar, né? Isso não entra pessoas com grandes problemas de saúde, né? Físicos ou mentais que não pode trabalhar. O mundo do trabalho ele é dividido em 3 esferas: os autônomos, os empregadores e os empregados. Então, os autônomos são aqueles que eles não são empregados de ninguém, eles trabalham por conta própria, né? E eles recebem por dia, por tarefa ou por serviço. Por exemplo, olha, vou pintar a sua casa, vai levar uma semana e eu vou cobrar R$4.000, por exemplo. Então, o trabalho de pintor é um trabalho autônomo, ele não tem patrão, ele também não tem vínculo empregatício com você. Ele vai terminar de pintar e a casa e você vai pagar para ele. Os empregadores são aqueles que têm dinheiro, têm capital, ou seja, são aqueles que abriram fábricas ou possuem fazendas, escritórios ou lojas, e essas pessoas, elas precisam de funcionários para trabalhar para elas. Então, uma vez que elas têm dinheiro, elas pagam para pessoas trabalharem para ela. Então, elas são chamados empregadores ou os patrões, né? Como a gente está acostumado a falar. Os empregados são aqueles que não têm capital, não têm dinheiro para abrir um negócio, não têm dinheiro para abrir uma fábrica, então eles vendem aquilo que eles têm, que é a força de trabalho. Pode ser uma força braçal, né? Então você trabalhar numa construção, você trabalhar numa fábrica, montando carros e etc. Ou você pode vender o seu conhecimento no sentido de um trabalho mais intelectualizado, como por exemplo de advogados, como por exemplo de professores, são pessoas que têm vínculo empregatível, têm carteira assinada, tem contrato, recebe salário direitinho, tá bom? Então, esses são esses 3 grupos. E o que é o desemprego? O desemprego são essas pessoas que estão na idade de trabalhar e que não têm emprego. Eles procuram, mas eles não têm emprego, tá? Então, por exemplo, uma criança de 4 anos de idade faz parte do grupo de desempregados do Brasil? Não, porque eles não têm idade para trabalhar, né? O vovozinho, a vovozinha de 90, 85 anos, também não, já são aposentados, não tem mais idade para trabalhar. Aquela pessoa com uma deficiência física grave, uma deficiência mental, também não, porque não tem condição de trabalhar. Então, quando nós falamos, por exemplo, que um país tem 5% de desempregados, 6%, é dentro dessa população que está apta para trabalhar, que procura emprego, mas que não trabalha. Também não entra aí aquela pessoa que está de boa, não quero trabalhar, né, que está estudando e etc. São aquelas pessoas que estão procurando um trabalho, mas não estão conseguindo trabalhar, tá bom? Então, o desemprego, ele é justamente quando eu tenho mais pessoas procurando do que trabalho para essas pessoas, tá bom? Aqui a gente tem, né, uma fila aqui de pessoas procurando emprego, né? Na verdade, uma fila para pessoas para entrar no seguro-desemprego, pessoas que perderam o emprego e vão lá para receber esse benefício, né? A preocupação com o desemprego, ela vem aumentando em todo o mundo. E ela vem aumentando desde a década de 1970, principalmente por causa
da terceira revolução industrial. Percebam que eu coloquei aqui para vocês assinalado. O que foi essa terceira revolução industrial? Foi principalmente o advento da internet, né, da tecnologia do computador, né, essa ferramenta maravilhosa que a gente está usando aqui para ter aula hoje, mas que vem substituindo gradativamente a mão de obra humana pela mão de obra robotizada, e isso está causando uma falta de empregos, tá? Inicialmente, as pessoas achavam que, eu perdi o emprego numa fábrica. Tudo bem, eu vou trabalhar numa loja, eu vou trabalhar numa agência de turismo, eu posso trabalhar num banco, né? Ou seja, fazendo outras coisas no setor que a gente chama de setor terciário. Mas, galera, isso não tem sido muito o escape de muitas pessoas que estão desempregadas. Por quê? Até mesmo no setor terciário, que é o setor de serviços, as máquinas estão substituindo as pessoas. Vou dar um exemplo. A gente vai ir ao shopping, entrava no estacionamento, pegava um ticket, depois, quando a gente tinha que pagar o estacionamento, a gente ia até aquelas pessoas que ficavam naquelas ilhazinhas, pagavam e saía com o carro. Agora, tudo, em grande parte dos shoppings, isso é feito o quê? Automático, né? Automatizado. Os bancos, por exemplo, hoje, com o celular, né? Você vai, entra no aplicativo do banco, você paga a conta, você faz transferência, você faz empréstimos, sem precisar falar com ninguém. Então, essa tecnologia dos apps e etc., também estão tirando o emprego do setor terciário, tá? Esse texto aqui, ó, a robotização e o desemprego, vem falando pra gente que fica mais claro que a automatização, a automação, está tirando o emprego. Um documento que foi registrado pelo National Bureau of Economic Research mostra o grande aumento do desemprego nos países desenvolvidos, provocado pelo uso dos robôs. O estudo analisou o efeito da robotização industrial entre 1990 e 2007 nos Estados Unidos e na Europa, indicando que 670 mil empregos foram perdidos nesse período. Ficou demonstrado que um robô a mais para cada 1.000 trabalhadores tirou o emprego de 5,6 trabalhadores e cortou os salários em cerca de 0,5%. Então, aqui vem falando mais ou menos para a gente, né? Uma tabelinha mostrando para a gente os setores da economia, né? O número de robôs industriais, né? E aqui na Europa, né? Então, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, por exemplo, os automóveis, a robotização ela foi responsável por 117 mil robôs, 80 mil na Europa e assim por diante, tá? O estudo aponta que o setor, né, que exceto o setor automobilístico ainda há poucos robôs nas indústrias de países desenvolvidos, mas que certamente esse uso vai aumentar. O outro gráfico mostra aqui pra gente que a gente vê que a tecnologia ela tem aumentado a produtividade, olha aqui essa linha, né, mostrando aqui a produtividade, e essa linha de baixo mostrando pra gente a quantidade de empregos. Perceba que de 2007, né, para 2013, a gente teve um avanço grande da produtividade, mas o do emprego não, ou seja, continuamos produzindo muito mais do que produzíamos antes, mas menos emprego. Como isso é possível? É possível graças à robotização e à automação das empresas, ok? E isso gera o desemprego. Então, são 3 formas de desemprego. O desemprego estrutural é aquele onde uma máquina tira o emprego de uma pessoa ou de várias pessoas. Aqui no caso da fotografia, a gente está vendo os caixas eletrônicos, né? Que acaba tirando o emprego das pessoas. Claro que também gera, porque para fazer esse caixa eletrônico, eu precisei contratar pessoas para pensar, desenvolver, criar o software e também produzir essas máquinas. Mas essa mão de obra, ela é muito, muito qualificada, muito especificada. Então, não é qualquer um que vai arrumar emprego nessa área. E tá tirando o emprego de pessoas que muitas vezes não vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho, tá? Outro tipo de desemprego é o conjuntural, que é por causa da questão das crises econômicas, tá? Então, a gente tem
desde 2008, né, os Estados Unidos começam com uma crise econômica no setor imobiliário, essa crise ela vai alastrar para o mundo inteiro. Agora a gente está vendo uma crise econômica muito grande por causa da questão do coronavírus, né, fábricas parando, as pessoas em casa consumindo menos, e isso tudo vai gerar o desemprego, tá? E aí o que essas pessoas que perderam o emprego, seja por causa de um robô, de um aplicativo ou por causa de uma crise econômica, vão fazer? Muitas delas acabam indo para o subemprego. O subemprego, ele é um tipo de trabalho com um salário muito menor do que a média das pessoas. Ele não é um trabalho registrado, aquela pessoa trabalha aceitando trabalhar sem direito nenhum, como, por exemplo, os camelôs, trabalhadores de fazendas, né, colhedores de frutas e etc. E essas pessoas acabam se submetendo a uma condição de trabalho muito inferior, porque elas precisam trabalhar para sustentar as suas famílias. Nos países desenvolvidos, esse trabalho não remunerado, com um salário muito baixo, ele tem sido exercido principalmente pelos imigrantes, tá bom? Aí a gente aqui tem uma imagem, né, na França, em Paris, em 2014, com camelôs, né, vendendo aí bonés, vendendo aí as estatuazinhas aqui, né, da Torre Eiffel e etc, tá? A gente tem aqui para a gente analisar essa tabela aqui, esse gráfico, na verdade, não é uma tabela, é um gráfico, que ele mostra o número de desempregados desde 2008. Então, para vocês terem uma noção, em 2008 a gente tinha 177 milhões de desempregados no mundo, tá? Agora a gente tem 197,1 milhões de desempregados no mundo, isso em 2015, sem levar em consideração a crise que nós estamos passando agora, esse número com certeza já aumentou, tá? Claro que o desemprego ele não é igual e nem ele está na mesma quantidade em todas as partes do mundo. Países mais pobres e países ricos enfrentam o desemprego de uma forma diferente, né? Nos países subdesenvolvidos, as taxas de desemprego elas se mantiveram quase que iguais de 2014 para 2017, sem ter um aumento muito grande. E por que isso, Pro? Porque nos países subdesenvolvidos, a robotização ela é menor, né, do que nos países desenvolvidos, onde as empresas são mais ricas e mais tecnológicas. Então, com isso, o número de desempregados ele é menor. Já em países desenvolvidos, a gente percebe que de 2014 para 2017, houve uma diminuição do desemprego. Houve uma tentativa de diminuir a quantidade de pessoas desempregadas. E como isso? Aí a próxima parte do texto mostra pra gente que uma das maneiras de tentar driblar aí essa questão do desemprego foi justamente salários mais baixos, né? Então, você aceita pagar menos e contratar mais pessoas, e aí com isso você consegue, de uma certa forma, diminuir os desempregos. Tá falando aqui, por exemplo, do part-job ou do trabalho em tempo parcial. Ao invés de eu ter uma pessoa trabalhando para minha empresa 8 horas, eu vou colocar ela para trabalhar 6, vou pagar menos para ela, mas, consequentemente, vou precisar contratar mais pessoas. Então, com isso, os países têm tentado driblar aí essa questão do desemprego. E a gente precisa pensar nisso, né, galera? Como que a gente vai, com o mundo moderno que a gente está, vendo as máquinas, os robôs, os aplicativos, né, a internet, fazendo muito do trabalho que o homem precisava de várias pessoas antes para fazer, e como que a gente vai lidar hoje em dia com essa questão do desemprego? Porque sem pessoas trabalhando, também o consumo diminui, e sem consumo a gente vai ter fábricas deixando de produzir e, consequentemente, o desemprego vai aumentando. Galerinha, façam atividade 4, façam atividade 3 e depois a tarefa de casa da aula de hoje, tá bom? Beijinho para vocês e até a próxima aula.